Existem momentos na vida em que paramos por alguns segundos e percebemos que estamos tão ocupados, correndo atrás de respostas, milagres e mudanças, que esquecemos de agradecer pelas coisas que Deus já fez. Muitas vezes, nossos olhos ficam tão presos ao que ainda falta, que deixamos de enxergar as incontáveis bênçãos que já nos cercam todos os dias. E mesmo sem perceber, começamos a viver mais focados nas preocupações do que na presença de Deus. Mas hoje, nesta manhã, antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, eu quero apenas agradecer. Quero reconhecer que, até aqui, foi a mão de Deus que me sustentou. Foi a misericórdia dele que me levantou nos dias difíceis. Foi a graça dele que me guardou quando eu nem percebia os perigos ao meu redor. Há livramentos que nunca veremos, batalhas espirituais que Deus venceu em silêncio por nós, portas que ele fechou para nos proteger e caminhos que ele abriu mesmo quando tudo parecia impossível. A palavra de Deus diz no Salmo 34, 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Isso significa agradecer, não apenas nos dias bons, mas também nas fases difíceis, porque Deus continua sendo Deus em qualquer estação da nossa vida. Quando aprendemos a viver com gratidão, nosso coração muda, nossa mente encontra paz e nossa fé se fortalece. Se você acredita que Deus tem cuidado de você até aqui, escreva nos comentários: Senhor, eu te agradeço por tudo. Muitas pessoas acreditam que só devem agradecer quando recebem uma grande vitória, um milagre extraordinário ou uma resposta muito esperada. Porém, a verdadeira gratidão nasce quando entendemos que Deus continua sendo bom mesmo nos dias silenciosos. Existem manhãs em que nada parece acontecer, dias comuns em que tudo parece repetitivo, mas até nesses momentos, a presença do Senhor continua nos sustentando de maneiras que nossos olhos nem conseguem perceber. Quantas vezes Deus nos deu forças quando pensávamos que não conseguiríamos continuar? Quantas vezes Ele acalmou nosso coração sem que ninguém percebesse? Há milagres acontecendo diariamente nas pequenas coisas, no ar que respiramos, no alimento sobre a mesa, na oportunidade de recomeçar mais uma vez, no simples fato de abrirmos os olhos para um novo dia. Isso não é pequeno, isso é cuidado de Deus. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:18: Em tudo dai graças. Observe que a palavra não diz para agradecer apenas quando tudo estiver perfeito. Ela nos ensina a agradecer em todas as circunstâncias, porque a gratidão nos aproxima do coração de Deus. Quando escolhemos agradecer mesmo em meio às lutas, mostramos que nossa fé não depende apenas das circunstâncias, mas da confiança de que o Senhor continua trabalhando ao nosso favor. Talvez hoje você esteja enfrentando batalhas silenciosas, preocupações que ninguém conhece ou respostas que ainda não chegaram. Mesmo assim, Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele não se esqueceu das suas orações. O céu continua se movendo ao seu favor, mesmo quando tudo parece parado. Se você crê que Deus está trabalhando na sua vida mesmo sem você ver, escreva: Deus nunca deixou de cuidar de mim. Existe algo poderoso que acontece quando decidimos agradecer a Deus em meio às dificuldades. A gratidão tem a capacidade de mudar não apenas o ambiente ao nosso redor, mas principalmente o nosso interior. Há dias em que a tristeza tenta ocupar o coração, o medo tenta roubar nossa paz e as preocupações parecem maiores do que a nossa força. Porém, quando começamos a lembrar de tudo o que Deus já fez, nossa fé é renovada novamente. Muitas vezes, o inimigo quer nos fazer acreditar que estamos sozinhos, esquecidos ou abandonados. Mas basta olhar para trás por alguns instantes para perceber quantas vezes Deus já nos sustentou antes. Houve momentos em que pensamos que não conseguiríamos suportar, e ainda assim o Senhor nos carregou. Houve noites de lágrimas, períodos de dor, dias de incerteza, mas em todos eles, Deus permaneceu fiel. O salmista declarou no Salmo 100: Entrai pelas portas dele com ações de graças,
e em seus átrios com louvor. Isso nos mostra que a gratidão abre portas espirituais. Quando agradecemos, nosso coração sai da murmuração e entra em um lugar de confiança e esperança. A pessoa grata consegue enxergar a mão de Deus até nos detalhes mais simples da vida. Talvez você esteja esperando uma grande mudança para voltar a sorrir, mas Deus quer te ensinar hoje a encontrar paz enquanto o milagre ainda está a caminho. Porque a verdadeira confiança não nasce apenas quando a bênção chega, mas quando continuamos acreditando mesmo antes de vermos acontecer. E enquanto você continua esperando em Deus, lembre-se, nenhuma oração sincera passa despercebida diante do céu. O Senhor conhece cada lágrima, cada batalha escondida e cada desejo guardado no seu coração. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Minha fé está sendo renovada hoje. Há pessoas que acordam todos os dias carregando pesos invisíveis. Sorriem por fora, mas por dentro travam batalhas que ninguém imagina. E em meio a tantas preocupações, é fácil perder a capacidade de perceber o quanto Deus continua presente. Às vezes, ficamos tão focados no que ainda não aconteceu que deixamos de enxergar tudo aquilo que o Senhor já realizou ao longo da nossa caminhada. Mas hoje Deus quer trazer uma mudança de perspectiva para o seu coração. O Senhor quer abrir os seus olhos espirituais para perceber que, mesmo nos dias difíceis, Ele nunca deixou você sozinho. Enquanto você dormia, Deus estava cuidando da sua casa. Enquanto você chorava em silêncio, Ele recolhia cada lágrima. Enquanto você pensava que estava perdendo forças, o céu estava renovando você mais uma vez. Quantas pessoas saíram da nossa vida e achamos que seria o fim, mas Deus permaneceu ao nosso lado. Quantas portas se fecharam e depois entendemos que aquilo também era proteção divina. Existem coisas que só compreenderemos no futuro, mas uma coisa é certa: Deus nunca falhou e jamais falhará. A palavra diz em Salmos 136: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não importa quantas vezes caiamos, a misericórdia de Deus continua nos alcançando. O amor dele não depende do nosso merecimento, mas da fidelidade do próprio coração de Deus. Por isso, mesmo que hoje existam lutas acontecendo ao seu redor, escolha não permitir que a ansiedade roube sua gratidão. Continue adorando, continue confiando, continue acreditando que o Senhor está escrevendo uma história maior do que você consegue entender agora. Se você acredita que Deus nunca abandonou você, escreva: Até aqui o Senhor tem me sustentado. Muitas vezes esperamos acontecimentos extraordinários para reconhecer a bondade de Deus. Mas a verdade é que os maiores milagres da vida estão escondidos nas coisas simples do dia a dia. O simples fato de respirar, levantar da cama, ouvir a voz de quem amamos, ter uma nova oportunidade de recomeçar, tudo isso já é motivo suficiente para agradecer. Existem pessoas que desejariam apenas ter mais um dia, mais uma chance, mais um amanhecer. E hoje Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. O inimigo tenta nos fazer acreditar que aquilo que recebemos diariamente é comum demais para ser valorizado. Mas quando aprendemos a enxergar a vida com um coração grato, começamos a perceber que cada detalhe carrega a mão de Deus. Até mesmo os livramentos invisíveis são provas do cuidado do Senhor. Quantas tragédias Deus evitou sem que percebêssemos. Quantas vezes Ele mudou caminhos, afastou perigos e protegeu nossa mente sem sequer entendermos o que estava acontecendo. O Salmo 118 declara: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso significa que cada novo dia é um presente vindo do céu. Mesmo sem saber tudo o que acontecerá amanhã, podemos descansar na certeza de que Deus já está no controle de todas as coisas. Talvez hoje você esteja cansado, emocionalmente sobrecarregado ou até desanimado com algumas situações. Ainda assim, Deus continua sendo digno da sua gratidão, porque a fidelidade dele não muda conforme os nossos sentimentos. O Senhor permanece fiel em todo o tempo.
E quando escolhemos agradecer pelas pequenas coisas, nosso coração se torna mais forte para enfrentar as grandes batalhas. A gratidão nos aproxima da paz que vem de Deus e nos lembra que nunca estivemos abandonados. Se você é grato pela vida que Deus lhe deu, escreva nos comentários: Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Existem dias em que a alma fica cansada, dias em que as respostas parecem demoradas demais, em que as portas parecem fechadas e o coração começa a se perguntar se Deus realmente está ouvindo as nossas orações. Nessas horas, a tendência humana é focar apenas na dor, no problema e naquilo que ainda não aconteceu. Porém, é exatamente nesses momentos que a gratidão se torna um ato de fé. Agradecer em meio às dificuldades não significa fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que, mesmo no meio da tempestade, Deus continua no controle. Significa confiar que o Senhor ainda está escrevendo a nossa história, mesmo quando não conseguimos entender os processos pelos quais estamos passando. Quantas vezes você já venceu batalhas que pareciam impossíveis? Quantas vezes Deus abriu caminhos onde não existia saída? Talvez naquele momento você também tenha chorado, sentido medo e pensado que não conseguiria suportar. Mas Deus esteve presente em cada detalhe, e se Ele sustentou você até aqui, também sustentará nos próximos passos. Quando começamos a agradecer, algo muda dentro de nós. O peso diminui, a esperança renasce e a nossa mente volta a lembrar de quem Deus é. A gratidão nos faz recordar os milagres antigos e fortalece nossa fé para os milagres que ainda virão. Ela nos tira da murmuração e nos leva para perto da presença do Senhor. Não permita que as lutas façam você esquecer das vitórias que Deus já lhe entregou. O mesmo Deus que cuidou ontem, continua cuidando hoje. O mesmo Deus que abriu portas no passado, ainda possui poder para transformar qualquer situação da sua vida. E mesmo que o cenário pareça difícil agora, continue declarando que Deus permanece fiel. Porque quem aprende a agradecer durante a batalha, desenvolve uma fé que não é abalada pelas circunstâncias. Se você escolhe confiar em Deus mesmo em meio às lutas, escreva: Minha esperança está no Senhor. Deus não procura palavras bonitas apenas da boca para fora. Ele olha para a sinceridade do coração. Existem pessoas que dizem obrigado apenas por costume, mas o Senhor conhece profundamente aquilo que realmente existe dentro de nós. Por isso, a verdadeira gratidão não nasce da obrigação, mas de um coração que reconhece diariamente a fidelidade de Deus. Muitas vezes entramos em oração cheios de pedidos, preocupações e ansiedade, querendo respostas imediatas para tudo. Porém, antes mesmo de apresentar nossas necessidades, precisamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já realizou. Precisamos recordar quantas vezes Ele nos perdoou, nos levantou e nos deu forças quando já estávamos sem esperança. A Bíblia mostra que Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, primeiro agradeceu pelo pouco que tinha em mãos. Aos olhos humanos, aquilo parecia insuficiente. Era pouco para tanta necessidade. Mas nas mãos de Deus, aquilo se transformou em abundância. Isso nos ensina algo poderoso. Quando somos gratos pelo que já temos, Deus nos prepara para receber muito mais. Talvez hoje você olhe para a sua vida e ache que ainda falta muita coisa. Talvez existam sonhos não realizados, orações sem resposta e áreas que precisam de mudança. Mesmo assim, escolha agradecer, porque a gratidão abre espaço para que Deus trabalhe ainda mais profundamente na nossa vida. O Senhor se alegra quando percebe um coração humilde, sincero e dependente dele. Um coração que não busca apenas bênçãos, mas busca a presença do Pai acima de todas as coisas. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, entendemos que a maior riqueza não está nas coisas materiais, mas na certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Hoje, apresente ao Senhor uma gratidão verdadeira, não apenas pelos milagres visíveis, mas também pelos livramentos silenciosos, pelas portas fechadas que evitaram dores maiores e pelo cuidado diário que muitas vezes passa despercebido.
Se você deseja viver uma vida mais próxima de Deus, escreva: Senhor, quero um coração verdadeiramente grato. Nesta manhã, eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes e lembrar de tudo aquilo que Deus já fez em sua vida. Talvez existam feridas que ainda doem, respostas que ainda não chegaram e batalhas que continuam acontecendo. Mas mesmo em meio a tudo isso, o Senhor continua sustentando você. Se não fosse a mão de Deus sobre a sua vida, talvez você nem tivesse forças para continuar até aqui. Há momentos em que pensamos que estamos sozinhos, mas Deus nunca abandona os seus filhos. Mesmo quando ninguém entende a dor que carregamos, o Senhor conhece cada detalhe do nosso coração. Ele vê as lágrimas escondidas, ouve as orações silenciosas e trabalha em lugares que nossos olhos não conseguem alcançar. Por isso, hoje não permita que a tristeza roube sua capacidade de agradecer. O inimigo sabe que uma pessoa grata se torna espiritualmente mais forte, porque a gratidão fortalece a fé e renova a esperança. Quando começamos a agradecer, nossa visão muda. Passamos a perceber que, apesar das lutas, ainda existem muitos motivos para continuar confiando em Deus. Talvez você tenha perdido algo importante, talvez esteja enfrentando dias difíceis dentro da sua casa, no emocional, nas finanças ou até na saúde. Mesmo assim, Deus continua sendo maior que qualquer cenário. Nenhuma luta é eterna quando colocamos nossa confiança no Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria não depende apenas do que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que Deus permanece conosco em qualquer situação. Quando entendemos isso, aprendemos a descansar mesmo durante as tempestades. Hoje, entregue novamente suas preocupações nas mãos do Pai. Ele continua cuidando de você, continua abrindo caminhos e continua preparando milagres que chegarão no tempo certo. Se você acredita que Deus está renovando suas forças hoje, escreva: O Senhor é a minha força e esperança. Pai amado, nesta manhã, eu me coloco diante da Tua presença com um coração humilde e agradecido. Antes de qualquer pedido, eu quero reconhecer que o Senhor tem sido fiel em todos os momentos da minha vida. Mesmo quando eu não percebia, Tu estavas me guardando. Mesmo quando chorei em silêncio, Tu permaneceste ao meu lado. E mesmo nas vezes em que pensei em desistir, foi a Tua mão que me sustentou e me trouxe até aqui. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes em que reclamei mais do que agradeci. Perdoa-me pelos momentos em que deixei as preocupações falarem mais alto do que a minha fé. Muitas vezes fiquei tão focado nos problemas que me esqueci de reconhecer os pequenos milagres diários que o Senhor colocava diante de mim. Hoje, eu abro os meus olhos espirituais para enxergar o quanto tenho sido cuidado por Ti. Obrigado pela vida, pela saúde, pela minha casa, pela minha família e até pelas batalhas que me fizeram amadurecer espiritualmente. Obrigado porque até nas dores, o Senhor estava trabalhando em mim. Pai, ensina-me a viver uma vida de gratidão constante, que eu não Te busque apenas nos momentos difíceis, mas que aprenda a Te agradecer em todos os dias da minha vida. Coloca em mim um coração mais leve, mais sincero e mais cheio da Tua presença. Eu também Te entrego agora todas as minhas preocupações, meus medos e minhas inseguranças. Toma em Tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Onde houver tristeza, derrama Tua paz. Onde houver ansiedade, derrama descanso. Onde houver medo, fortalece minha fé. Eu declaro que a partir de hoje minha mente não será dominada pela preocupação, porque sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Se essa oração representa o que existe no seu coração hoje, escreva: Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos. Senhor meu Deus, eu encerro esta oração com a certeza de que o Senhor ouviu cada palavra que saiu do meu coração. Mesmo antes de eu falar, Tu já conhecias minhas dores, minhas necessidades e também os sonhos que guardo em silêncio dentro da alma. E é justamente por isso que hoje eu descanso em Tua presença, sabendo que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em Ti. Pai,
Eu declaro que daqui para frente escolherei viver uma vida marcada pela gratidão, não apenas quando tudo estiver perfeito, mas também nos dias difíceis, porque agora entendo que a tua fidelidade não depende das circunstâncias ao meu redor. O Senhor continua sendo Deus em todo o tempo, e o teu amor permanece o mesmo sobre a minha vida. Que eu nunca me esqueça dos livramentos que o Senhor já me deu, das portas que abriu, das respostas que chegaram no momento certo e das vezes em que me sustentou quando eu já não tinha mais forças. Ensina-me a valorizar também os pequenos milagres diários, o respirar, o acordar, o recomeçar e a oportunidade de continuar caminhando debaixo da tua graça. Hoje eu rejeito toda palavra de derrota, todo medo e toda ansiedade que tentam ocupar meu coração. Eu declaro que minha esperança está firmada no Senhor. Creio que tempos melhores virão. Creio que tu estás preparando novos caminhos e creio que nenhuma batalha será maior do que o teu poder sobre a minha vida. Que a minha casa seja abençoada, que minha família seja protegida e que a tua paz reine dentro de mim todos os dias. E acima de tudo, que eu jamais perca a capacidade de te agradecer, porque reconhecer a tua bondade é uma das maiores provas de fé que posso oferecer. Eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você chegou até aqui em oração, escreva nos comentários: eu escolho viver uma vida de gratidão. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Até lá!